Que bom que você está novamente com a gente nessa celebração, nesse culto que é para louvor do nosso Deus, edificação da minha e da sua vida. E eu estou muito feliz de estarmos juntos então mais uma vez. A minha oração, meu pedido é que seja uma noite especial na qual Deus fale ao nosso coração, Deus trate com a minha e com a sua condição, na qual Deus nos direcione na sua palavra, para que possamos compreender qual é a sua vontade e vivenciar a sua vontade. A palavra de Deus diz que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. E a gente não precisa então temer, sabendo que os seus pensamentos e os seus caminhos são mais altos do que os meus e os seus pensamentos, do que os nossos caminhos. Então que Deus te abençoe, que Deus te oriente, que Deus fale com você, que Deus conduza a sua vida, submeta-se a Ele. Seja discípulo de Jesus, seguidor do Senhor, aquele que deu a sua própria vida para nos salvar. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Seja muito bem-vindo. Quero fazer uma oração nesse momento de início e quero pedir que o Senhor contemple esse tempo, contemple o meu e o seu coração, em nome de Jesus. Se você puder, que você se desligue de tudo, de todos. Concentre-se agora, como se você tivesse de fato está num culto de adoração a Deus. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome, muito obrigado por esta noite, pela oportunidade que a gente tem de te louvar, de te adorar. Eu quero pedir a tua bênção, Senhor Deus, para cada um de nós. O Senhor bem sabe quem somos e como estamos. Ó Deus, não podemos e nem queremos nos esconder de ti. O Senhor sabe quando nos assentamos, quando nos levantamos. Sabe, Senhor Deus, os nossos pensamentos e ainda a palavra não nos chegou à boca e o Senhor já conhece todo. É assim que diz o Senhor no Salmo 139. É a nossa experiência também como a do salmista. Então, Senhor Deus, olha para nós. Sustenta-nos, fale ao nosso coração, derrama do teu espírito sobre nós, visita cada casa, cada celular, cada TV, cada computador conectado neste momento, Senhor Deus, as pessoas que estão ali, visita cada uma desses lares, cada um desses lares, cada uma dessas pessoas e aceita a nossa gratidão por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós temos um convidado para celebrar ou para conduzir as canções de adoração a Deus. E eu quero agradecer ao nosso amigo Paulo Nazaré e que você seja edificado pela ministração que ele preparou para nós. Deus nos abençoe, daqui a pouco a gente volta. Olá, queridos. Estou super feliz e honrado de poder participar junto com vocês hoje aqui. Estou invadindo esse horário nobre e escolhi algumas das músicas que eu mais amo e que têm falado muito ao meu coração nesse tempo tão complicado e tão difícil que a gente está vivendo. Quero começar cantando com você sobre e ao Deus da nossa salvação. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Mais uma vez do começo. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois
és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém. Algumas semanas atrás eu compartilhei uma reflexão na comunidade da Vila, que o tema era mais ou menos assim: Deus é soberano, mesmo quando não parece. Né? Nós vivemos momentos em que podemos ser levados ao engano de pensar que as coisas estão fora de controle. E podem até estar, aparentemente, né? Ou segundo o nosso poder, as nossas condições, mas para Deus não tem nada fora de controle, no sentido de que Ele é soberano sobre todas as coisas e Ele tem cuidado da gente, Ele tem nos conduzido. Então essa música também, essa próxima é uma música que fala muito ao meu coração. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Eu acredito nisso. Acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também, e esse amor tão grande amar-me a Ti. Tu és tremendo, Tu és soberano, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me a amar-me a Ti. Tu és tremendo, esse amor tão grande eleva-me a amar-me a Ti. Tu és tremendo, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do Seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor.
paz. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Senhor, muito obrigado, nosso Deus, porque em Cristo Jesus fomos feitos amigos teus e nesse momento de dificuldade podemos nos apegar a Ti, Senhor, porque temos a possibilidade de um novo relacionamento contigo e isso é o que faz toda a diferença, Senhor, sobretudo nos momentos mais difíceis pelos quais nós passamos. Então, recebe esse momento de louvor e de gratidão expressos através das canções que nós acabamos de cantar. Louvado seja o Teu nome, nós te agradecemos porque podemos contar contigo em todo o tempo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe nada melhor do que a gente poder descansar seguro nos braços daquele que é o nosso Salvador, que é o nosso Redentor, que é o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Antes da gente continuar, eu queria dizer para você que cada transmissão que a gente faz a cada domingo, né, buscando melhorar, aperfeiçoar, trazer alguma coisa que faça sentido para o cuidado da nossa comunidade, de todas as pessoas que estão participando. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Você que não é diretamente membro da comunidade, mas que tem nos acompanhado, que Deus te abençoe, abençoe o seu lar, abençoe sua vida, que em breve, quem sabe, nós possamos nos encontrar pessoalmente, nos darmos um abraço, orarmos juntos, e eu terei imensa alegria, prazer de fazer isso junto com você. Você é muito bem-vindo. Mas eu queria dizer que cada domingo a gente faz isso com uma equipe, né? Existe uma equipe trabalhando intensamente por trás de cada transmissão, de cada culto, de cada programação, seja no domingo, seja no meio da semana, mas aos domingos, especialmente, a gente tem uma equipe que tem trabalhado intensamente. Então, eu quero agradecer a essas pessoas, quero louvar a Deus pela vida delas. Então, eu estou falando da Marisol, estou falando do Felipe Freitas, estou falando do Eduardo Carvalho, da Luana Carvalho, estou falando também do Guilherme Carvalho, estou falando de gente que tem nos ajudado, opinado, orientado, trabalhado para a gente poder fazer uma transmissão cada vez melhor. Então, louvado seja o nome do Senhor pela vida dessas pessoas. Ore por eles, tá bom? Quero pedir que você dê graças a Deus junto comigo e ore por eles. Vamos continuar, então, a nossa reflexão. A gente está falando sobre a série Influencer. Dá uma olhada na vinheta e a gente já volta. Yeah! Can you adjust your mood or distract? Muito bem. Na nossa série, o nosso propósito, eu tenho repetido isso reiteradas vezes, é de entendermos, especialmente nesse tempo de lives, de transmissões, né, como tem se tornado ainda mais comum isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. A gente tem pensado sobre
o que significa se tornar um influencer, mas obviamente não numa perspectiva nem profissional e muito menos apenas registrado ou conectado a essas transmissões, à tecnologia, mas ser um influenciador de Cristo. Né? Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso desejo, e temos refletido em vários textos das Escrituras Sagradas para isso. O texto de hoje vai estar baseado em Atos, daqui a pouco a gente vai ler, mas eu queria começar com uma pergunta para você. Né? O que temos a oferecer às pessoas? O que temos a oferecer às pessoas? Antes de lermos o texto, com essa pergunta em nossa mente, eu queria começar contando uma historinha para você. Na verdade, historinha é uma maneira muito cruel de dizer. É uma história verdadeira, é uma história real que eu fiquei sabendo, tomei conhecimento há 2 semanas atrás, 2 semanas e meia atrás, conversando com um amigo meu, missionário. Ele estava me dizendo o que está acontecendo lá no campo no qual ele está atuando. Eu me reservo do direito de não falar qual é esse campo por uma questão de cuidado mesmo, né? Tanto com a vida dele e sua família, quanto de outros missionários que estão no campo. Mas a história que está acontecendo lá na Ásia é mais ou menos a seguinte: pessoas, vilas inteiras estão se rendendo e reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor. Então imagine um bairro todo, imagine bairros inteiros conhecendo quem é Jesus. E sabe como isso está acontecendo? Não é nenhuma campanha evangelística, não é nenhuma ação programada pelo ser humano, planejada por nós, ainda que isso pudesse acontecer, mas não é assim que está se realizando naquele lugar. O que está acontecendo é que quando uma pessoa conhece a Jesus, ela tem a consciência de quem ele é e de qual é o seu papel de se tornar um proclamador do evangelho, de se tornar alguém que fala desse Jesus para uma outra pessoa. E é isso que tem acontecido. Então imagine um rapaz, ou uma mulher, ou um jovem, ou até mesmo um adolescente, ou já alguém já adulto, conhece a Jesus e ele entende que ele precisa transmitir essa verdade, o conhecimento que ele adquiriu para outra pessoa. O que acontece? Ele começa a falar, ele começa a pregar. E isso tem impactado poderosamente toda uma nação em vários bairros. Então você vê bairros inteiros se convertendo, bairros inteiros confessando e tendo uma transformação cultural. O seu modus vivendi, a maneira como eles vivem, tem sido transformada a partir do conhecimento de Cristo. Com isso em mente, eu volto à pergunta: o que temos a oferecer às pessoas? O que temos a oferecer às pessoas? E como isso, de alguma maneira, se conecta com a pergunta da semana passada, que é: qual é o impacto, qual é o alcance daquilo que estamos oferecendo? Então, nesse sentido, eu quero convidar você a ler comigo o texto da Bíblia que encontra-se em Atos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 21. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 15h. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo Pedro e João, que iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa.
Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhe fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhe foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus profetas. Louvado seja Deus pela sua palavra preciosa, maravilhosa e que fala ao coração da gente. Então, continuando a nossa conversa, continuando a nossa reflexão, eu queria que você olhasse para esse texto nessa perspectiva de sermos influenciadores de Cristo, nessa perspectiva de sermos proclamadores da sua palavra, da redenção, da salvação, que vem exclusivamente por meio do nome de Jesus. Que você olhasse para as circunstâncias, que você pudesse se reconhecer no meio de circunstâncias talvez muito semelhantes, nas quais ou na qual as pessoas também estão clamando, pedindo, suplicando socorro, ajuda. Talvez você que esteja nos assistindo precise desse socorro, precise dessa ajuda. E obviamente que a ideia aqui não é gerar ou usar palavras que possam, de alguma maneira, tocar no seu coração no sentido humano, emocional, mas a sua consciência, a sua compreensão. Eu queria convidar você a perceber a coerência das Escrituras, sobretudo a coerência para o tempo que nós estamos vivendo. E um chamado de Deus à sua igreja, a igreja que foi resgatada, para que possa anunciar esta mesma mensagem. Então, olhando para o texto, eu gostaria de falar, em primeiro lugar, que a influência cristã é um estilo de vida. A influência cristã é um estilo de vida. O grande desafio que a gente sempre tem quando a gente vai expor as Escrituras ou a gente vai interpretar qualquer texto é de entendermos o seu contexto. O contexto joga luz, lança luz na compreensão do texto especificamente que a gente está estudando. Então eu queria convidar você a dar uma olhadela para o capítulo 1, para o capítulo 2 do livro de Atos. Eles vão lançar luz para os acontecimentos do capítulo 3 em diante. No capítulo 1, Jesus, quando está se despedindo, antes de subir aos céus, ele diz aos seus discípulos o seguinte: esperai até que sejais do alto
revestidos de poder, quando descerá sobre vocês o Espírito Santo. No capítulo 2, o Espírito Santo é derramado. E de uma maneira extraordinária, milhares de pessoas passam a compreender quem Cristo é por meio da pregação, do testemunho de Pedro e dos demais discípulos. E aqui, no terceiro capítulo, começa dizendo que Pedro e João estavam indo para o templo, para a hora da oração, por volta das 3 horas da tarde. Isso que diz o texto que nós acabamos de ler. E eu gostaria de dizer para você que todos esses acontecimentos não são absolutamente nada se não fosse para eles um estilo de vida. Às vezes a gente percebe pessoas que vão à igreja ou que fazem as suas devoções, mas não conseguem conectar isso à sua realidade interna antes mesmo das questões externas. Muitas vezes as pessoas, elas começam bem, mas elas não avançam, elas não se desenvolvem, porque não criaram a raiz necessária para os enfrentamentos de todas as objeções e de todas as oposições relacionadas com a vida cristã. De fato, se eu e você não estivermos dispostos a viver a vida cristã como um estilo de vida que atinge a nossa mente, a nossa maneira de pensar, que atinge o nosso coração, a nossa maneira de sentir, de interpretar as coisas, a nossa maneira de lidar com as oposições, com as possibilidades e também com as impossibilidades, se nós não lidarmos com isso à luz do cristianismo, nós poderíamos até dizer que se nós não lidarmos a partir de uma cosmovisão cristã, de uma compreensão de quem Cristo é, de como as coisas acontecem e por que podemos lidar adequadamente com isso. Se isso não fizer parte da minha e da sua vida, então o nosso estilo de vida não está sendo impactado pelo Evangelho. E o estilo de vida impactado pelo Evangelho, ele vai por onde a gente for. E vai lidar com todas as nossas decisões, com todas as nossas escolhas. Ir, naquele momento, nesse contexto, não era simplesmente uma perspectiva religiosa. Presta atenção nisso. Ir ao templo não era uma escolha religiosa, mas uma condição inequívoca do que é vital para a vida, a saber, a busca. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, diz o profeta Isaías no capítulo de número 55. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á a porta, é o ensinamento do Senhor Jesus. Pois todo que busca encontra, todo que bate, a porta se abre. A busca não é uma opção apenas, a busca não é simplesmente um contexto, uma agenda religiosa. A busca é elemento vital da vida daquele que um dia entendeu quem Cristo é, que ouviu a sua mensagem, cujo Espírito Santo foi derramado e foi selado. Por outro lado, perceber os do caminho também não é uma opção, mas uma nova maneira de enxergar a vida. Porque o texto está dizendo que enquanto Pedro e João iam para o templo às 3 horas da tarde para a hora da oração, eles encontram naquele caminho um aleijado de nascença. Alguém que era levado todos os dias para aquele lugar a fim de esmolar, a fim de pedir ajuda. E é interessante isso. Sempre você vai encontrar perto de uma igreja pessoas pedindo. Sempre você vai encontrar perto de um templo pessoas pedindo. Porque me parece que essa lógica, ela foi alimentada historicamente, por um lado, de uma maneira correta, adequada, mas muitas vezes de forma inadequada e correta, de maneira que a gente talvez esteja perpetuando, e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, perpetuando essa lógica do pedir, do pedinte, da esmola. Mas não é isso que está acontecendo aqui. Esse estilo de vida chamado cristã, e que influencia as pessoas,
não é mera opção, mas percebe o outro na sua integralidade, percebe o outro na sua plenitude. Não quer simplesmente oferecer algo que tampe um buraco ocasionalmente ou num dado momento. Não, quer gerar mudança, quer gerar transformação, quer gerar mudança completa. Porque é um estilo de vida que impacta o outro e gera o mesmo estilo de vida no outro. Por isso, a segunda coisa que eu gostaria de dizer sobre isso, sobre esse texto, é que a influência cristã transforma a cultura. Se é um estilo de vida, gera mudança cultural. Você já parou para pensar como o cristianismo influenciou tudo o que existe na vida? Pense um pouquinho. Consulte, visita o Google aí. Direitos humanos nascem com o pensamento cristão, ética toma uma nova dimensão com o cristianismo, direito civil e suas leis têm bases no judaísmo e sua expansão no cristianismo, família tem sua base no pensamento cristão, na lógica de Deus. Você já percebeu que nomes de ruas, municípios, estados e até os nomes de pessoas, João, José, Maria, Mateus, Marcos, isso chama-se influência. Há um dado momento na história, e isso não significa que todas as pessoas haverão de se converter, nem todos haverão de se render aos pés de Cristo, mas a cristianização, e esse é um termo que você também pode pesquisar, pode consultar, a cristianização da vida, do mundo, do pensamento, isso significa uma mudança cultural. E essa mudança cultural acontece na vida desse homem. Esse homem que está sendo alcançado por ali pela mensagem de Pedro, no dado momento, quando Pedro e João estão caminhando, o homem chama atenção, ele pede esmola e diz assim, Pedro olha para eles e diz assim, olha para nós não temos nem ouro nem prata, nós oferecemos o que nós temos, nós oferecemos o que nós possuímos, ou antes oferecemos aquele por quem somos tomados, somos possuídos no sentido abençoado dessa expressão. Eu e você somos chamados a viver uma vida como Pedro, de tal maneira que o nosso cristianismo influencie pessoas, transforme culturas, modifique leis, mas não no sentido forçado da lei, mas no sentido do comportamento, porque você sabe que comportamento gera lei e não o contrário. Então o comportamento leva as pessoas a olharem e pensarem e refletirem e dizer assim, puxa, como que eu posso ter uma vida dessa forma? Como que eu posso ter uma postura dessa maneira? Como é que eu posso andar dessa forma? Observe o texto que a gente vai colocar aí para você ler. Está em Deuteronômio capítulo 4, versículos 6 a 8. Diz assim, vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, eles dirão, de fato esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? São palavras de Deus ao povo de Israel no passado, logo após eles terem saído do cativeiro egípcio, e eles passam a conhecer a mente de Deus. E essa é a ideia do processo da transformação cultural e da transformação de um ser humano. É uma mudança de mente, de maneira de pensar. E as Escrituras dizem que aqueles que estão em Cristo não têm mais a sua própria mente, mas as suas mentes são afetadas pela mentalidade de Cristo. E é por isso que se torna uma influência de proporções culturais. A história que eu estava contando no início da nossa reflexão
conta que um bairro tomado por pessoas pedintes, naquela região, naquela cultura, existem bairros de pedintes. Um desses bairros foi impactado pelo evangelho e o bairro todo foi transformado. E uma coisa muito interessante, porque quando a gente pensa em transformação cultural, nós estamos pensando não apenas numa pessoa, mas a gente está pensando num espaço, num lugar, num grupo de pessoas. Os filhos das pessoas, outrora pedintes, que vieram a conhecer o evangelho, esses pais começaram a mudar a maneira de pensar dos seus filhos e começaram a levá-los para a escola, para que eles pudessem, por meio da educação, por meio do ensino, se tornarem novos tipos de pessoas. E quem fez isso? O Evangelho. Cristo na mente deles. Dá uma olhada na expansão do Evangelho em detrimento ou em comparação com a expansão de reinos inteiros ao longo da história. A gente vai passar nisso num vídeo, dá uma olhadinha. Extraordinário, não é? Acredite, isso continua acontecendo. O Evangelho continua se expandindo de forma extraordinária. E o meu convite é que nós façamos parte disso, que eu e você, como influenciadores de Cristo, possamos também fazer aquilo que nos compete. Olhando novamente para o texto, como que a gente pode identificar essa mudança cultural? Como é que a gente pode identificar essa influência de Pedro e de João na vida deste homem? Na mudança e condição deste homem foi percebido por Pedro, porque não foi apenas uma cura. Talvez a cura se torne para nós o principal elemento, mas ele foi apenas um meio. Nós valorizamos a cura. Assim como valorizamos demais os meios, nesse tempo de pandemia, valorizamos em demasia a solidariedade. Por favor, entenda o que eu estou querendo dizer, para que depois você não me acuse de ser insensível. Nós valorizamos demais os meios e ignoramos os fins ou a finalidade. A cura deste homem não é o fim, não é a finalidade. Não olhe apenas para ele. Olhe para ele na perspectiva de como Deus o torna instrumento para atingir o seu fim principal. Ele sai da condição espiritual e social de pedinte para se tornar alguém do reino de Deus e na própria sociedade. Eu vou repetir isso. Este homem, é nele gerado o impacto
do evangelho que faz com que ele saia da condição espiritual e social de pedinte para se tornar alguém do reino de Deus e relevante na sua própria sociedade, no seu próprio tempo. Eu digo isso porque sei que muitos querem ser curados, eu sei disso, sei que muitos precisam ser acolhidos e atendidos, mas isso não basta. A cultura do pedinte permanece porque o nosso cristianismo não está influenciando de maneira a mudar a maneira de viver, e é isso que eu chamo de mudança cultural, a mudança na forma de viver. É a cultura do reino que deve ser mostrada e se mostrar sendo bênção de Deus que vem da parte de Deus na vida da sociedade. O espanto daquelas pessoas que estavam vendo alguém curado, está relacionado com a cura, mas a mensagem de Pedro vai para além da cura. Por isso ele diz na sua mensagem, mudem de vida. Por que vocês estão tão assustados, como se fosse por nosso intermédio, diz ele no texto, observe aí, como se fosse por nosso intermédio que esse homem alcançou a cura? Não, foi pelo nome de Jesus, foi por causa do nome de Jesus, e foi para que isso pudesse se tornar testemunho para além desta cura, para além deste evento. Deus é abençoador de todos que o buscam. Mas ele também dá seu sol e a sua chuva sobre justos e injustos. Então deixe-me dizer algo para você. Nem todos que são abençoados conhecem e temem o Criador. Então, não olhe para a cura. Não olhe para a bênção. Olhe para a transformação. Dá uma olhada nessa frase que eu coloquei aí. Ser uma pessoa abençoada por Deus não significa que o Deus que abençoa esteja presente no seu estilo de vida. Ser uma pessoa abençoada por Deus não significa que o Deus que abençoa esteja presente no seu estilo de vida. Há duas coisas claras no que está acontecendo nesse texto que eles nos apresentam e que demonstram essa mudança cultural. A dignidade espiritual daquele homem é restaurada. O homem e a mulher, feitos à imagem e semelhança de Deus, não poderiam e não podem viver daquela maneira. O reino de Deus não é assim. Este homem não ficará mais sentado à porta do templo, ele vai entrar no templo. E naquele tempo, entrar no templo significava encontrar-se com Deus. O templo representava naquele tempo a presença de Deus, hoje não mais. A gente sabe que a presença de Deus pode ser experimentada e provada em qualquer lugar, em qualquer tempo e lugar. Mas entenda que a mudança que há espiritualmente na dignidade daquele homem que é restaurada é algo extraordinário. E que precisa ser refletida, precisa ser compreendida por todos nós. Nós precisamos entender que há uma mudança de dignidade, não apenas espiritual, mas também social. Uma mudança social. Ele não será mais um pedinte, tanto por não estar mais na condição deplorável fisicamente, como por esta razão de não estar mais na condição deplorável fisicamente, poder trabalhar e ganhar o seu sustento com as próprias mãos. O extraordinário na cura está que ele era alguém que estava naquela condição desde o seu nascimento. E me parece que isso tem um significado mais do que simbólico para a nossa compreensão nessa noite. Nós nascemos numa condição de afastados de Deus. Nós nascemos numa condição de distantes de Deus. Mas Ele vai até nós e nos restaura a comunhão
Hoje eu e você podemos falar com Deus diretamente. Hoje eu e você podemos orar a Deus. E podemos fazer isso por causa do nome de Jesus. Jesus se tornou o mediador entre Deus e todos os homens. E saímos da condição deplorável, seja física, seja da nossa dignidade, seja social. Deus faz isso com a gente. Por isso, é uma mudança cultural. Mas, em terceiro lugar, eu gostaria de dizer ainda que a influência cristã aponta, portanto, o caminho. Perceba a minha ênfase no o, artigo definido masculino. Eu sei que é necessário acentuar isso, porque nós vivemos num tempo já no qual existe uma pulverização dos conceitos e das verdades e das possibilidades. Mas me parece que também estamos num atual momento no qual todas as certezas do que o ser humano conseguiria alcançar e que poderia ter o topo da sua vida por si mesmo, pelo seu próprio esforço, este esforço foi nocauteado, levou uma chave de braço, está batendo no tatame dizendo que perdeu e que está entregando a luta. Observe essa frase que a gente separou aqui de Bertrand Russell. O problema de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e as idiotas cheias de certezas. O problema de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e as idiotas cheias de certezas. O que eu quero dizer é que tudo foi tirado da gente. Não há possibilidade de afirmarmos absolutamente nada a partir do que está acontecendo no mundo inteiro. Todas as bases, todo o chão das potências mundiais, das grandes nações, foi tirado. Não há um problema pontual, não é em apenas um lugar, de forma geral. E no mundo globalizado, todos sofrem, todos são afetados. O problema pode estar do outro lado do mundo, nós seremos afetados. O problema pode estar aqui, num país que talvez não tenha tanta ingerência ou tanta influência no mundo, mas vai afetar em outros lugares. Não há certezas para ninguém. Este é o mundo que nós vivemos. Muito diferente do que nós estávamos vivendo até poucos dias atrás, poucos meses atrás, quando nós estávamos muitos fazendo afirmações, fazendo projeções, fazendo planejamento, projetando coisas boas para acontecerem. Vem Deus e puxa o tapete da humanidade, meu amigo. E sabe por quê? Porque Ele é Deus. E todo joelho precisa se dobrar diante dEle. E o que está acontecendo aqui é que Pedro e João, quando são questionados sobre a cura do homem, as maravilhas acontecendo, ele aponta para o nome. Todas as vezes que nos perdermos, o melhor a fazer é retornarmos ao início do caminho. E este início é o que chamamos de princípio. Exatamente essa é a mensagem de Pedro para todos os seus ouvintes. Voltem para o princípio, voltem para o início. Percebam que tudo gira em torno de um único nome, sempre o nome de Jesus. Esta mensagem, que deve ser proclamada em alto bom som pelos influenciadores de Cristo, muitas vezes negligenciada de tempos em tempos, Deus levanta pedras para tomar o nosso lugar quando a gente não anuncia. Lucas 19:40 diz isso. Uma dessas pedras é uma canção do Legião Urbana. Dá uma olhada, preste atenção, eu vou ler aqui a letra que eu separei. Ele diz assim: quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. E esse mesmo Deus foi morto por vocês. Sua maldade então deixaram Deus tão triste.
eu quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda. Assim pude trazer você de volta para mim. Quando descobri que é sempre só você que me entende do início ao fim, e é só você que tem a cura para o meu vício, de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que ainda não vi. Quem me dera, ao menos uma vez, fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo, e mesmo assim, ninguém lhe diz ao menos obrigado. Não foi essa a mensagem de Pedro? Olha o texto, observa ali. Talvez você possa avançar nos versículos que nós paramos no versículo 21, avance, verifique. Pedro está contando a história, ele vai lá em Abraão, ele passa por Moisés, ele vai contando a história de Deus e mostrando a lógica da graça de Deus, a lógica da cosmovisão cristã, que é criação, que é da redenção, e vai mostrando que quem toma a centralidade de toda essa história é a pessoa de Jesus. No entanto, aquela sociedade, como a nossa sociedade, talvez esteja, como diz a frase final dessa música Índios do Legião Urbana, nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Mas não é assim com Pedro e com os demais discípulos influenciadores em nome de Jesus. Eles não temem e não negam o testemunho. Eles claramente ensinam o Evangelho, apontam para a história de Deus, mostram a condição humana, indicam de que maneira essa reconciliação pode acontecer, que é aquilo que Deus fez por nós, enviando o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. Indica que também haverá um tempo de restauração na própria pessoa de Jesus. Percebo que toda a mensagem, na continuação do texto que lemos, tira a cura da centralidade e coloca Cristo no centro dessa história. Pedro e os demais saem de cena e tudo fica claro. Jesus é o nome que cura, que transforma, que muda o estilo de vida, que muda a cultura. E por isso, a gente avança por um último ponto que diz que a influência cristã ultrapassa tempo e espaço. A influência cristã ultrapassa tempo e espaço. Por isso eu preciso dizer que aquilo que está sendo oferecido aqui não se limita a esta vida aqui, ultrapassa os limites. Portanto, estamos falando da eternidade. Haverá um tempo de restauração completa. E a igreja do Senhor precisa anunciar isso. No entanto, antes de anunciar, a igreja precisa desejar e esperar isso. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Todos estamos ansiosos para que a vida volte à sua normalidade. Claro que nada será como antes. Haverá um novo normal. Mas eu fico pensando se a gente também está ansiando pela normalidade da vida a partir de uma redenção cósmica que as Escrituras nos ensinam. Se a igreja tem anunciado e influenciado as pessoas no que dizem respeito à eternidade. Pessoas estão morrendo todos os dias e certamente estavam morrendo antes desses últimos dias. E muitas delas sem conhecer a mensagem da eternidade, da vida eterna, que foi conquistada para nós na pessoa e na obra de Jesus. Hoje é o 5º domingo da ressurreição. Mas talvez para muitos de nós a ideia da ressurreição tenha ficado no domingo de Páscoa, há 5 domingos atrás. Não ficou. A influência precisa ser retomada.
Como diz o versículo 21 do texto que nós lemos, é necessário que ele fique no céu até que complete o tempo da sua volta para restaurar todas as coisas. E esta mensagem da eternidade não é de hoje, tem sido falada há muitos séculos antes de Cristo, porque tudo apontava para ele e depois dele. Por isso, hoje é o tempo de dizer para as pessoas se voltarem para Jesus por completo, mudarem suas vidas para um novo estilo de vida, que é o estilo de vida da eternidade. E nesse estilo de vida da eternidade, a gente precisa entender que todas as coisas terão seu lugar. Todas as coisas serão colocadas no seu devido lugar. Não será momentâneo, não será por um tempo, até a próxima pandemia, que Deus nos guarde, mas será para sempre. E o reino de Deus precisa ser ansiado pela oração. Por isso Jesus nos ensinou, Mateus capítulo 6, a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Isso tem a ver com a eternidade tocando o céu, a eternidade invadindo esse tempo e transformando a lógica desse tempo, para que possamos viver, desde agora, a perspectiva da eternidade. Por isso, a influência cristã ultrapassa tempo e espaço. Você viu no vídeo. Império Romano não existe mais, o Império Mongol não existe mais, o Império Otomano não existe mais, mas o cristianismo avança. E avança porque Deus quer salvar, Deus quer libertar, Deus quer restaurar. E todas as suas ações não se limitam a questões pontuais, mas a partir de um ou de outro, de alguém, se expande. Os próprios problemas que enfrentamos, as próprias crises que passamos, nos apontam para a instrumentalidade que Deus quer fazer de nós para tornar o seu nome conhecido. Isso tem a ver com a eternidade. Eu termino, então, apontando quatro coisas para a gente pensar a partir de tudo aquilo que foi dito. Primeiro, o que temos a oferecer deve estar em nós. Lembra-se da pergunta? O que nós temos a oferecer? O que temos a oferecer deve estar em nós. Pedro disse, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. O que temos a oferecer deve fazer sentido aqui dentro, deve gerar as mudanças aqui dentro, deve mudar a cultura e a mentalidade de cada um de nós. Segundo, o que temos a oferecer é para além de nós. Não pode parar naquilo que eu sou capaz de fazer. Pedro e João tiram a centralidade deles e dizem, não fomos nós que fizemos, mas foi ele, foi o nome, foi Jesus. Não há glória em nós, não há glória no ser humano, nas questões de Cristo. A glória é dele. Terceiro, o que temos a oferecer é para todos os tempos. Se você chega em determinados lugares do mundo hoje e quer falar do cristianismo, especialmente na Europa, e eu já fui testemunha disso, a ideia é, não, isso já passou, nós estamos vivendo um novo tempo. O mundo vai se dividindo em eras, né? Modernidade, pós-modernidade, alguns estão dizendo agora que é o pós-Covid. Não importa o que venha, o que virá, é a palavra do Senhor que permanece eternamente. Todas as coisas passarão, nós passaremos, governos passarão. Não coloque as suas expectativas e as suas esperanças no ser humano, nem em você mesmo e nem em ninguém.
De fato, o que permanece é a palavra da verdade, o Evangelho. O livro que foi traduzido é o mais vendido e o mais lido desde sempre. As Escrituras, a Bíblia. O que temos a oferecer é para todos os tempos. E por último, o que temos a oferecer é para além dos tempos. Porque haverá um momento em que a eternidade tomará conta da sua plenitude de nós. Essa eternidade já começa aqui agora, quando nós entendemos quem Cristo é. Mas haverá um tempo de restauração, então é para além desse tempo, é para além de todos os tempos. Eu queria que isso gerasse em você o desejo de influenciar, ser um influencer de Jesus. Que Deus assim te abençoe. Que Deus assim nos abençoe. Quero convidar você para orar comigo. Pai Santo, no nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor nos visite e que aplique e reverbere esta mensagem das Escrituras na nossa mente, no nosso coração e para além de nós. Que o Espírito Santo produza isso como foi no passado, continua sendo nesse tempo e será sempre assim, para a tua glória, no precioso nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos terminando nosso tempo, nossa celebração, nosso culto. Eu quero passar rapidamente 3 avisos para você. Deixa eu pedir ajuda aqui para os universitários, é isso mesmo, né? E o primeiro aviso que está sendo colocado para você aí é sobre o próximo domingo. A gente continua com essa série Influencer. E eu queria convidar você a continuar participando, anotando, tomando nota e participando com a gente. E aproveitando para convidar você para os grupos pequenos. Nós temos grupos pequenos às terças e quintas-feiras. Se você não sabe como e gostaria de saber, deixa um recadinho para a gente também aí no privado aí do Facebook, para a gente poder passar para você como é que a gente está se reunindo, obviamente, à distância. E eu queria aproveitar também e dizer, se você tem algum pedido de oração, anote, ou você pode deixar aí, ou você pode deixar no privado pessoal, do meu Facebook pessoal, para a gente estar orando pela sua vida, tá bom? A segunda mensagem que eu gostaria de deixar, na verdade, o segundo aviso, é sobre o Mirante Cultural e a Macários, que são nossos braços sociais, os braços sociais da nossa igreja. E nós estamos empenhando juntos, numa parceria aí também, né, para que pessoas sejam acolhidas na sua necessidade pontual de alimento. Por isso, vai ser muito bom se você visitar as nossas redes sociais, se você der uma olhada naquilo que nós estamos fazendo e ter também a sua participação. Se você já tem participado, muito obrigado. Eu queria encorajar você a compartilhar para que outras pessoas também possam nos ajudar. Existem várias ações acontecendo no Brasil inteiro. Graças a Deus por isso. Nós também fazemos isso porque entendemos que é o nosso papel, mas não apenas por questão de solidariedade, mas por causa do amor de Cristo que está em nós, e nós queremos fazer isso no nome dele. E por último, se você é membro da comunidade, eu quero encorajar você a permanecer na fidelidade dos seus dízimos, das suas ofertas, para que a gente possa continuar fazendo a vontade de Deus. Mas isso é para você que é membro, você que está nos visitando, não se constranja, isso não é para você. E se você quiser saber mais sobre como isso é aplicado, como esses recursos são aplicados, também pode nos procurar, tá bom? E por fim, eu quero convidar você para assistir um vídeo que a gente preparou com bastante carinho, com bastante saudade de cada um de vocês. Eu vou fazer uma oração e já me despeço aqui. Eu quero encorajar você a assistir esse vídeo. Vamos orar e impetrar a bênção. Senhor, louvado seja o teu nome. Mais uma vez, obrigado por tudo que tens feito, pela tua graça, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo esteja com você permaneça e com a sua família, agora e para todo sempre,
e com todo o povo espalhado em toda a face da terra. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo domingo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Estamos com muita saudade de todos. Logo, logo estaremos juntos e vamos nos abraçar, nos encontrar e cantar muito. Saudade de todos. Um beijo no coração e Tchau! paz para todos. Boa noite, comunidade. Tô com muita saudade de todos vocês. Tô sentindo muita falta dos nossos encontros e espero que muito em breve nós estejamos juntos de novo. Que todos tenham uma boa semana. Deus abençoe. Olá, tudo bem? Como vai? Nós estamos bem, graças a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, assim como tem abençoado a nossa vida também. E fique na paz, tá bem, irmão? Passando também para dizer que estou morrendo de saudade de vocês, mas que em breve, se Deus assim permitir, nós estaremos juntos, que vocês possam estar confiantes sempre nas promessas do Senhor a cada dia, que Deus possa estar enchendo os corações de vocês de paz e que vocês tenham uma semana abençoada. Graça e paz a todos. Boa semana para vocês, abençoe. Tchau. Oi, galera da comunidade. Boa semana pra vocês. Olá, filho. Fala, amor. Fala tchau. Tchau, gente. Tchau. Ideia.